Matrimônio, o amor humano no plano divino. Tudo que compreende a vida matrimonial é sacramento e deve ser sinal da vida e do amor de Deus. Em nenhum outro momento da vida, os esposos explicitam mais o amor de Deus do que quando se tornam uma só carne. Na reportagem especial de hoje, os desafios enfrentados por casais com a impossibilidade de gerar um filho biológico. Um drama que, segundo a Organização Mundial da Saúde, afeta cerca de 80 milhões de pessoas em todo o mundo: a infertilidade. A adoção no Brasil em tempos de pandemia e a vida em família. O repórter Canção Nova está só começando. Olá! O repórter Canção Nova desta semana fala de vida em família, infertilidade e adoção. Na reportagem de Mauricéia Silva, a catequese de São João Paulo II sobre a beleza do sacramento do matrimônio, do amor humano no plano divino. Desta união, a vida em família se faz. A lei natural não pode ser adulterada, porque ela é eterna e ela fala para todas as culturas e para todos os ambientes da mesma forma. Tudo que compreende a vida matrimonial é sacramento e deve ser sinal da vida e do amor de Deus. Em nenhum outro momento da vida, os esposos explicitam mais o amor de Deus do que quando se tornam uma só carne. A união sexual expressa o amor de Deus, o amor que gera vida. Em suas catequeses sobre o amor humano de julho a novembro de 1984, São João Paulo II deu ênfase ao amor e à fecundidade. Mostrou também que a contracepção é um grande sacrilégio, pois falsifica o sinal sacramental do amor no matrimônio. A linguagem do relacionamento com anticoncepcionais afirma que Deus não é amor que dá a vida, quando, na verdade, os casais devem expressar com os seus corpos: Deus é amor que dá a vida. Quando uma pessoa consome um contraceptivo, ou quando um homem utiliza um contraceptivo de barreira, como a camisinha, está reduzindo a sua liberdade perante Deus e perante o seu cônjuge. Se os esposos dizem sim diante do altar e depois tornam estéril essa união, estão mentindo com seus corpos, estão sendo infiéis às promessas matrimoniais. Essa desonestidade no coração da aliança matrimonial só pode ser prejudicial. Os esposos podem então se perguntar se a fidelidade às promessas matrimoniais significa nunca limitar o número de filhos. E a resposta é não. Na verdade, ao chamar casais para um amor responsável, a Igreja chama-os também para uma paternidade responsável. Daí a importância do método Billings. Não se trata de um método para aprovar resultados. Se trata de uma resposta a uma natureza que vive em concomitância e em relação profunda com seu Deus. Essa conversa também sobre o que nós queremos enquanto família, ela é importante desde o namoro. Porque muitos casais se casam, namorados se casam, e nesse momento existe uma divergência. Ou o marido ou a mulher não querem ter filho, não querem por medo, não querem por N medos, né? Por despesa, pelo trabalho que eles vão dar, né? Vamos ter mais ou menos. Então, eu também tenho que observar, peraí, qual é a minha maturidade para educar filhos? A gente entra naquelas questões, eu não posso dar tudo, mas o que é esse tudo que você quer dar? O que é esse mundo irreal também que financeiramente você quer fornecer ao seu filho? Segundo a Gaudium et Spes, o próprio Deus uniu o amor conjugal e a procriação. E como Deus não pode contradizer a si mesmo, não pode haver contradição às leis divinas, ligadas à transmissão da vida e relacionadas ao amor conjugal autêntico. O Papa Pio XII, lá em 1950, já dizia: o casal tem o direito de ter essa alegria, esse prazer no momento em que geram uma vida. Deus quis colocar naquele momento da concepção, da felicidade do casal, e que o casal precisa cultivar isso. Então é muito importante que haja uma harmonia sexual. Os dois participem dessa felicidade. Ao contrário do que muitos pensam, a castidade também precisa ser vivida no matrimônio, pois a verdadeira capacidade de amar se revela no não usar o outro para a própria gratificação e prazer.
Segundo São João Paulo II, a castidade torna o casal espiritualmente mais íntimo e, consequentemente, mais ricos. Se você não é capaz de dizer não ao sexo, qual o significado do seu sim? Quando a gente preparava e quando prepara alguém para casar, a gente diz, né, o que é o ato sexual? O ato sexual é aquele momento em que você esperou, não tendo mais nada para dar para o outro, você vai dar você. Eu vou me dar para ela. A teologia do corpo é o antídoto à cultura de morte. É a fundamentação teológica para a nova evangelização. Não haverá essa renovação sem o retorno à verdade plena do plano de Deus, quanto ao corpo e à sexualidade. Que possamos divulgar essa verdade. A reportagem especial do programa de hoje traz como tema a infertilidade, realidade que impossibilita um casal de gerar filhos. A ciência aponta diagnósticos e caminhos para a fertilidade do casal de modo natural e artificial. Sob a ótica da fé, as possibilidades de maternidade e paternidade a partir do coração. Acompanhe agora na grande reportagem de Rosângela Lustosa, os desafios da infertilidade à luz da igreja, produzida para a Faculdade Canção Nova. Um sonho muito aguardado. Eu sempre tive dentro de mim esse sonho de ser mãe, de casar, de ser dona de casa e de ser mãe. Diagnóstico inaceitável. Foi difícil acreditar que eu era infértil. Sensação de perda devastadora. Com a palavra daquele médico, para mim, eu entrei no luto da maternidade. Então, para mim, de fato, eu vivi um período de morte. E isso foi muito intenso para mim. Foi viver, de fato, um processo de luto. Foi uma morte. Então, eu me senti, assim, derrotada. No primeiro momento em que o médico chegou com o diagnóstico, eu simplesmente falei, ele está fazendo o trabalho dele, mas eu não acredito, porque eu tenho fé em Deus e Deus vai fazer com que aconteça. E os anos foram passando e isso não foi acontecendo, aí você vai ficando incomodado, tá faltando. Cristiane e Silvestre têm 9 anos de casados. Na única gestação, o bebê não se desenvolveu e o sonho de ser mãe parecia ficar distante. E como aconteceu a primeira perda, para nós, assim, principalmente para mim, foi muito marcante. Então, às vezes, assim, eu vi uma criança, né, na rua, ou uma mãe com um bebê no colo, com um filho no colo, ali aquela troca de amor, porque eu sempre trabalhei com criança também, né? Sempre amei muito. Aí eu vi aquilo me doía lá dentro, tipo assim, eu também quero viver isso. Quando vai chegar? Quando um casal não pode ter filhos, eles, de alguma forma, também se sentem privados nessa cocriação, podemos dizer assim, nessa coparticipação de continuar transmitindo a novas gerações os seus valores. Quando isso não acontece, gera um impacto muito forte. O sentimento, assim, é como você perguntou, não é um sentimento de fracasso, assim, de não realização. Eu sabia que eu tinha uma paternidade dentro de mim, independente se eu tinha filho biológico ou não. E isso eu fui aceitando aos poucos. Com o meu jeito, com o meu ser, eu podia ser pai de muitos. No início do casamento, Luziane e o Anderson descobriram que não poderiam engravidar de forma natural. Nos 16 anos de união, a infertilidade deixou o caminho mais exigente e doloroso. Isso parte de tudo de uma aceitação do luto, de uma aceitação que nós temos essa limitação. E importante também, que nos ajudou demais, ser honestos um com o outro. Isso não quer dizer culpar um ao outro, mas nós somos honestos um com o outro. Olha, eu sinto falta. Olha, tá doendo. Não, hoje eu tô bem. Nossa, é isso. Nossa, hoje eu tive inveja de uma pessoa que me falou que estava grávida. Nossa, sabe, nós somos ali, esse caminho é um processo de curar feridas. E é uma ferida profunda, porque é uma ferida que só tem dentro de nós, ela não está fora. Então uma ferida que não está fora, ninguém enxerga, ela só está dentro de nós. E foi aceitando. Segundo a psicologia, a infertilidade é uma montanha-russa de sentimentos. Em relação aos impactos emocionais, eu diria, existe muita questão de
sensação de injustiça que causa uma revolta, né? Porque eu e não o outro. Eu precisei buscar ajuda, além da ajuda espiritual, eu precisei buscar ajuda psicológica, tenho essa ajuda até hoje, trabalho isso até hoje em terapia. Por quê? Porque para a mulher, a maternidade ela é muito nata, né? Como eu já disse. E hoje eu fui fazendo uma compreensão um pouco mais diferente, um pouco já mais, talvez mais madura, porque eu fui passando dessa fase da revolta, talvez para chegar nessa fase da compreensão de que ser mãe é diferente de ter filho. Para Fabiana e Reginaldo, em 13 anos de casados, a infertilidade gerou muitas crises. Que a gente já não conseguia mais dar nome à dor, né? Então, uma hora eu falava, é comigo, uma hora era com o Reginaldo. Reginaldo, você que não quer buscar os tratamentos. Então, começou a gerar essa culpa. Que essas cobranças levam ao esfriamento da relação, inclusive até na parte sexual. Porque aí você começa a cobrar, o que acontece com o casal? Ele começa a esfriar, aumentar. Mecânico, né? Mecânico. Justamente vira algo assim, nossa, eu tenho que fazer no dia fértil por obrigação. Você vai focando, se a gente quer ter um filho, vamos tentar ter um filho, né? E qual é o período fértil, podemos perder tempo e vamos fazer. Mas, tipo assim, não tá no nosso controle. Acaba que a gente vai também se distanciando e a cada mês, vem a menstruação. Era uma frustração. Era uma tristeza. Era um desgaste, né? Emocional muito grande. Eu chorava, assim, 15 dias. Eu passava essa metade do meu ciclo chorando. E aí voltava negativo. Por algumas vezes chegava a atrasar, eu já corria para a farmácia, para o laboratório para fazer exames, né? E quando dava negativo, eu sofria muito, eu chorava muito. A infertilidade pode fazer com que os casais não saibam lidar com as tensões, aumente tanto a culpabilidade de um para com o outro, que chega um momento em que eles rompem, eles não se suportam mais. Se não bastasse as dores e angústias de quem vive a infertilidade, é preciso ainda enfrentar as cobranças de amigos e familiares. E aí, quando que vai vir? Vocês estão planejando, vocês estão querendo esperar, né? E isso começava a angustiar o nosso coração. Do próprio pessoal mais chegado na gente, que vinham as maiores flechadas no nosso coração. Porque, assim, eram aquelas brincadeiras sem graça, que era muito dolorido, né? Porque, pensa bem, você ficar escutando piadinha, você ficar escutando cobrança, e você tá correndo atrás, tá buscando algo, aquele anseio de ter filhos e não conseguir. Andresa e Wesley tentaram engravidar por quase 4 anos e hoje aguardam a chegada da Ana Gabriela. O casal sentiu na pele o preconceito. Para Andresa, falta discernimento por parte de quem faz cobranças desse tipo ao casal. Muitos comentários assim também, que as pessoas não têm noção de chegar e falar assim, nossa, mas fulano que casou junto com você já engravidou, por que você não? Ah, você sabe fazer esse negócio direito? Você tá fazendo direito? Muita coisa sem noção. Quem fala isso não sabe o que o casal tá vivendo, não sabe, por mais que para nós estivesse tudo bem, se eu tivesse decidido esperar 5 anos, entendeu? E uma pessoa falasse isso para mim, é inconveniente. As pessoas têm que saber que isso é inconveniente, que isso não se fala para alguém que está casado, porque você não sabe a realidade daquele casal. A gente vai para o intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco, os desafios de casais que se depararam com o diagnóstico de infertilidade. Eu volto já.
Estamos de volta com o repórter Canção Nova, que nesta semana fala de adoção. Um diagnóstico de infertilidade traz incertezas e uma avalanche de sentimentos e emoções que podem até afetar o relacionamento do casal. Uma dor que é legítima, mas que não deve ser encarada como o fim. Um drama que, segundo a Organização Mundial da Saúde, afeta cerca de 80 milhões de pessoas em todo o mundo: a infertilidade. O diagnóstico de infertilidade se dá quando esse casal tenta engravidar por 1 ano, com relações sexuais frequentes pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Para as mulheres com mais de 35 anos, a tentativa, o período é mais curto porque está lutando mais contra o tempo. Então, 6 meses é um período suficiente. No Brasil, cerca de 8 milhões de pessoas querem ter filhos, mas não conseguem. Normalmente, quando um casal não engravida, a mulher, pelo hábito de ir ao ginecologista, ela começa a investigação primeiro. Mas o ideal é que a gente começasse a investigação do casal em conjunto, porque a infertilidade é do casal. A afirmação da doutora Andréia é confirmada nos dados do IBGE que revelam 35% das causas de infertilidade são de fatores femininos, os outros 35% de responsabilidade dos homens e 20% das causas masculinas e femininas. Os 10% restantes são de causas desconhecidas. Dentro de um consultório de ginecologia geral, a investigação ela se resume a exames laboratoriais, ao exame de ultrassom para o controle da ovulação, os exames hormonais e também a esteroscopia. Então, assim, a gente tem fatores hormonais, a gente tem fatores mecânicos, né? E a gente tem os fatores que, infelizmente, a ciência ainda não explica, que é a infertilidade sem causa aparente. A gente faz toda a investigação, tudo está normal, mas a gente não consegue fazer esse casal engravidar. O diagnóstico, na verdade, entre aspas, que nós tivemos foi de fertilidade desconhecida. Infertilidade desconhecida, né? A noção de infertilidade desconhecida. Uma coisa que eu também falei, não existe, né, uma infertilidade desconhecida. Ou é ou não é, né? Antes da Andresa engravidar, eu falei, vou fazer os exames a última vez, porque eu já estou cansado de fazer exame e não dá nada e não se acha nada. E a Andresa a mesma coisa. E quantas vezes eu vi a Andresa fazer alguns exames que não eram tão agradáveis, invasivos demais, e que eu sabia que ela saía de lá e saía chorando. E isso me machucava, como eu sei que machucava ela. E isso, na espera, fazia com que a gente sofresse muito, né? As principais disfunções, né, da fertilidade do homem são relacionadas à quantidade de espermatozoides, à função dos espermatozoides, à integridade desses espermatozoides. E muitas vezes existem algumas doenças que são passíveis de correção cirúrgica, por exemplo, que vão melhorar essa função do espermatozoide. Os outros fatores são os fatores femininos, os fatores ovarianos, né, as disfunções de ovulação, os fatores uterinos e os fatores da trompa. Os exames comprovam que a infertilidade de Luziane tinha um nome. Eu precisei fazer a videolaparoscopia, ela já encaminhou, e aí foi de fato diagnosticado a endometriose e retirado os focos. E aí ela disse, olha, nos 3 primeiros meses após a cirurgia, a possibilidade da gestação é muito alta. Porém, os focos, eles podem voltar. Essa não é uma cirurgia definitiva. O problema, ele não é irreversível, ele pode sim voltar. E aí passaram-se os 3 meses, 4, 5, 6 e nós não conseguimos. E aí, então, começamos a fazer a investigação por ele. Aí a minha ginecologista pediu que ele procurasse o médico, né, o urologista, e aí nós começamos a fazer a investigação com ele. Por que a endometriose ela é uma causa grande de infertilidade? Primeiro que a mulher sente dor. E pelas aderências, pelo processo inflamatório que a endometriose provoca na pelve feminina, com frequência provoca aderências. E essas aderências vão fazendo uma rigidez nos órgãos pélvicos. Então, na relação sexual, quando tem a penetração, a mulher sente dor,
como que você vai conseguir engravidar se aquilo está te fazendo mal, está te causando dor? Não há possibilidade, né? E gera um processo inflamatório que impede o movimento adequado das trompas. Então, o folículo não consegue encontrar o óvulo. Em 2009 eu fiz uma cirurgia bem grande e retirei parte do intestino, né? Foi mexido em toda a parte ginecológica, então assim, ele falou que estava muito comprometido, né? A endometriose comprometeu, teve muitas aderências, então seria difícil engravidar naturalmente. Então, a paciente que tem síndrome de ovário policístico, o diagnóstico não é pelo ultrassom, é pelo exame laboratorial. É uma alteração, uma resistência à insulina, que mexe nesse eixo, e a mulher, ela até produz o folículo, mas ela não consegue amadurecer e romper, para que ele encontre o espermatozoide. Na realidade do consultório hoje, é aquela mulher que tomou anticoncepcional desde os 15 anos, porque tinha um ciclo menstrual irregular, quando na verdade isso não é um problema, mas uma variação da normalidade, ou porque queria melhorar as espinhas e hoje em dia não sabe viver sem isso, porque a questão estética se tornou primordial. Né, pelos motivos, por N motivos, muitos deles sem a devida justificativa, e se expõe a uma série de efeitos colaterais, risco cardiovascular aumentado. E quando chegam nos 35 anos, nos 30, 35 anos e decidem engravidar, descobrem que lá desde cedo talvez tivessem algum problema, que poderia ter aparecido com algum sinal ou sintoma no corpo, e que simplesmente foi silenciado pelo uso dos anticoncepcionais. E aí, quando a fertilidade já está um pouco diminuída, e nesse momento é aquele momento de desespero em que o casal começa a correr contra o tempo, quando não precisava ter passado por isso, se tivesse aprendido a encontrar os sinais de possível infertilidade que o corpo dá. Muitos casais buscam a realização do sonho de ser pais através das técnicas de reprodução assistida, como uma solução fácil e rápida. Quando nós decidimos fazer, porque nós já estávamos esgotados, né, dessa tentativa, né? Só que ainda, por causa da religião, a gente ainda tinha esse impasse, né? A partir do momento que existe vida, é uma benção de Deus. Então vamos fazer, porque Deus sabe que a gente está tentando de ser feliz, concretizar um sonho, uma família, né? Formar uma família. Foi por isso que nós decidimos fazer a fertilização in vitro. O que é a fertilização? Aí é o que eu falo que o pessoal gosta de brincar de Deus, eu não gosto muito de brincar de Deus. Quando a gente vai fazer a fertilização e a pipeta entra aqui, ela não entrou no lugar mais fácil. Ela entrou no lugar que eu achei que fosse mais fácil. E aí a gente pode ter algumas alterações nesse embrião, entendeu? E uma outra coisa que é um questionamento dentro da medicina. Eu não vou gastar essa dinheirama toda para fertilizar um óvulo. Então, a gente vai colocar um monte de hormônios na paciente, para essa paciente produzir o máximo de folículos que ela consegue. E dependendo desse máximo de folículos, eu levo essa paciente a uma doença muito grave, que é a doença de hiperestímulo. E aí o que acontece? Nesse hiperestímulo, ele pode provocar edema agudo de pulmão e pode levar essa paciente ao CTI e ao óbito. Na primeira tentativa, eu engravidei de gêmeas e até 21 semanas tinha dado certo, né? E aí chegou um dia em que eu acordei e... Pode continuar? Chegou um dia que ela acordou e eu lembro que eu cheguei do trabalho, ela comentou que estava se sentindo molhada, né? Que a bolsa já tinha rompido. Peguei o carro e falei, vamos ao médico. E a gente ficou um final de semana, assim, sofrendo muito, né? Com aquela esperança de que fosse dar tudo certo, mas os médicos só falavam pra gente que não teria como sobreviver, né? Se nascesse naquela época. Não deu certo, né? Um dos bebês, né, já acabou saindo. E ali nós tivemos a primeira perca. Então, por ser da mesma placenta, com a saída de uma gêmeas, a placenta, por ser a mesma, não saiu, ficou junto, né? E aí, automático, o corpo começou a expulsar a placenta depois da primeira perca. O corpo não
Assim, eu tive o aborto, né? Resumindo pra gente. E aí foi bem difícil, mas o tempo inteiro eu tive fé em Deus que em algum momento ia dar certo. Né? Cada vez que se vai a um médico tentando uma nova chance de uma fecundação, pelos métodos científicos que existem hoje, há um incremento da expectativa. E isso, infelizmente, também, eu diria que muitos profissionais que lidam com isso acabam, não objetivamente, mas subjetivamente, alimentando uma esperança que não deveria ser alimentada. O segundo ponto, que tudo nesse mundo hoje gira em torno do dinheiro. Então, as clínicas de fertilidade, elas começaram a fazer todo o desenvolvimento. Tem o evento da clínica do processo farmacêutico, né? Que não adianta, gera dinheiro aquilo, e aí você entra desse lado aí que não é ético. O primeiro impacto que eu tive foi quando eu fui à médica levar os resultados de exame e ela falou assim que estava tudo bem, mas como já tinha um tempo, ela já foi logo me oferecendo a inseminação artificial e tal, e eu estava sozinha, eu estava sem o Wesley, né? E aí aquilo foi um impacto, eu não esperava ouvir aquilo naquele momento. A inseminação é você colocar vários espermatozoides dentro do seu útero, aqui dentro, entra uma pipeta aqui, joga os espermatozoides e eles vão naturalmente encontrar. Isso é totalmente viável, são normalmente por causas vinculadas ao homem. Ele não tem uma produção boa, então a gente vai em laboratório, separa os espermatozoides que estão em ótima quantidade e qualidade, coloca na pipeta e assim, eles morreriam aqui no canal. Então a gente vai passar essa fase, vai botar dentro do útero. Então ele é um método mais próximo do natural, a gente só está tirando a parte mecânica da coisa. Tocar em como a medicina trata isso também, a visão da sociedade hoje a respeito disso, né? Mas acima de tudo, a minha fé, acima de tudo, o meu ser católico. Para nós dois era muito claro, esse não é o caminho. O caminho a gente vai então continuar esperando, tentando, fazendo exames. E assim a gente foi vivendo. Às vezes ela não tem nenhum fator realmente biológico que precisa ser acertado e consertado. Às vezes é só ansiedade. Então, toda vez que você está com o estresse exacerbado, e isso é um grande problema da nossa civilização contemporânea e como estamos vivendo hoje, nós temos assim, esse estresse está fazendo um estrago geral. Entendeu? E é outra coisa que eu vejo muito isso em consultório. Pessoa muito estressada é uma pessoa que depleta muito nutriente. Porque por mais que você coma direitinho, você vai ter que usar tantos nutrientes para acudir os prejuízos desse estresse, que muitas vezes eles fazem falta para outras coisas. E aí é aquela bola de neve. Então, se eu tivesse que elencar eu diria o estresse. Inclusive para a gestante, como para quem quer enfim, engravidar. Uma vida mais saudável não faz mal a ninguém. Então, a prática de exercícios físicos, o abandono do tabagismo, o abandono do uso de álcool, a suplementação vitamínica é importante, né? Os maus hábitos alimentares devem ser cortados, a introdução de uma dieta mais saudável. Tudo isso faz parte da busca mais natural de um aumento da sua fertilidade, do seu potencial de engravidar. Isso tudo tem que ser pensado, isso tudo tem que ser trabalhado também. O que nós temos? Tem que comer muito legume, muita verdura, muita fruta, as proteínas de boa qualidade, tudo aquilo que Deus colocou na natureza como Ele colocou, que foi sem agrotóxicos. Vamos voltar a comer comida e vamos tirar da frente toda essa indústria alimentícia que tem gente fazendo coisa boa. Mas nós temos muito que nós chamamos de xenobióticos, que são toxinas que não deveriam estar presentes e nós sabemos o quanto elas são cancerígenas e também implicando na infertilidade.
A ciência oferece diversas formas de fertilização, mas o ser humano não é um produto. Os métodos de reprodução assistida não são a única opção. O uso de métodos naturais que potencializam a fertilidade, a adoção de crianças como alternativa e a fé como meio de sustento e amparo emocional abrem caminhos à linda jornada da paternidade e maternidade, biológica ou do coração, que tornam o homem e a mulher co-criadores de uma nova vida. A Igreja Católica se preocupa com os casais que utilizam das técnicas de reprodução assistida e recomenda a adoção e os métodos naturais. A adoção é uma paternidade e maternidade. Eu também estou suprindo essa minha necessidade, essa minha carência, esse meu desejo de ser pai e ser mãe. Então eu não posso, não significa que eu tenho se eu tenho o direito, se a técnica está aí, então eu posso usá-lo. Não é bem assim. O São João Paulo II ele tem uma frase nos documentos dele, que no Evangelho Vitae, que diz o seguinte: nem tudo que é tecnicamente possível é moral. Eu tinha clareza. Fui muito resistente, mas acabei cedendo à vontade de ser pai e de fazer minha esposa feliz e de ser feliz também. Era contraditório ao que eu acreditava, realmente. O filho é um dom, não é um produto. O filho não é um direito. Não é um direito. Ninguém tem o direito a ter um filho, porque o ser humano não é propriedade de ninguém. Claro que a sociedade vai para aquilo que é mais fácil. Não pega um esmola, mas resolve o seu problema. As coisas não são bem assim. Sabe, eu acho que toda a paternidade e a maternidade ela é um dom e deve ser acolhido. Tá, eu tenho um limite do meu corpo, que eu não posso ter meu próprio filho, né, da minha genética, mas a minha paternidade e maternidade ela foi exercida de outras formas. E o próprio termo, né, clínica de reprodução assistida, já mostra assim o equívoco que há sobre o ser humano, que ele não é reprodutivo, ele é procriativo, a favor da criação. Embora as pessoas sejam dignas por serem geradas dessa maneira, mas o modo de conceber não foi digno, porque o ser humano não tem sexo, ele tem um modo de ser sexuado. Sexo tem animais e vegetais que servem apenas para reproduzir. E a igreja não aceita nenhum método que substitua a relação sexual. Você me pergunta pelos embriões congelados. Precisamente esse é o drama. Uma sociedade eugênica que manipula a vida é uma sociedade que é capaz de congelar pessoas, porque o embrião não é um conjunto de células, não é um conglomerado de células totipotentes, pluripotentes em perfeito estado. O embrião é uma pessoa e esse embrião tinha direito a ter se desenvolvido na sua vida intrauterina. Então, o 12º relatório, que é referente ao ano de 2018, mostra que foram 70.908 embriões transferidos. Foram 80.767 embriões descartados. Então a gente tem mais embrião sendo descartado do que embrião sendo transferido. E 88.776, se não me engano, embriões congelados. A igreja sente essa angústia, essa dor dos casais, mas ela incentiva também uma pesquisa para descobrir as causas da infertilidade, o que a ciência pode ajudar os casais inférteis. Os métodos naturais têm duas fontes, eles são efetivos e afetivos. Para trabalhar o método natural, tem que trabalhar a afetividade da pessoa. Quem não trabalha a afetividade jamais compreenderá, por exemplo, os ciclos. Porque os ciclos são afetivos, como as estações. Se você olha toda a história da literatura, não é o mesmo um poeta que escreve um poema no verão a um poeta que escreve um poema no inverno. Isso nos afeta. Nós somos seres sensíveis. Então, o método natural parte do conhecimento afetivo da pessoa. O que a pessoa está sentindo? Existe um outro caminho que é o Creighton e Anapro, que promove o encontro do casal, que promove esse crescimento espiritual juntos, né, no passar por todas essas dificuldades. E muitas vezes, porque é possível restabelecer a saúde nesse casal, as taxas de concepção podem chegar até 80%. Quando a gente pega todos os protocolos de tratamento da Anapro, que podem envolver inclusive cirurgias,
né, como no caso de endometriose, por exemplo, que é um dos fatores aí de infertilidade, é possível ter uma taxa de gravidez de até 80%, né, sem que haja manipulação da vida fora do corpo. O método de ovulação Billings é um método de regulação natural da fertilidade. Então, através dele, tanto o homem quanto a mulher podem ter conhecimento sobre a sua fertilidade. E ele consiste no registro de um gráfico. De forma muito simples, a paciente recebe um gráfico em que ela vai anotar as sensações corporais no seu corpo, o que ela sente na vulva e o que ela vê na calcinha. A partir desses dados que ela escreve diariamente, um instrutor capacitado vai fazer a leitura, né, desses registros e vai poder verificar se ela está tendo uma ovulação. A Naprotechnology é uma ciência médica que usa tudo, na verdade, o que a medicina já disponibiliza, só que encaixado no ciclo fértil da mulher. E para isso, ela usa o Creighton Model Fertility Care System, que é um método de apreciação da fertilidade, onde a mulher vai aprender a identificar na secreção vaginal o período fértil dela. Então, para que a Napro possa ser aplicada e utilizada, o Creighton precisa ser usado como base, porque é através do Creighton que vai ser possível fazer um rastreio minucioso dos exames hormonais da mulher e depois a proposta do tratamento. Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, ele está prescrito nos manuais de referência, né, de enfermagem. É um método comportamental, porque ele envolve, como nós vimos aqui, a fertilidade tanto masculina como feminina. A eficácia dele é de 99%. A ineficácia dele está em não ter o gráfico, essa usuária não apresentar as anotações e não ter uma instrutora acompanhando só. Fora isso, a eficácia dele, né, seria completa. Ele preconiza o uso do método para qualquer etapa da vida da mulher. A ideia principal do Creighton e da Napro é cooperar com a saúde, cooperar com o bom funcionamento do corpo humano. E aí, a gravidez vai ser uma consequência natural da relação do casal. Na verdade, há tantas outras opções que também podem realizar plenamente o homem e a mulher que querem ter um filho, né? A adoção é uma delas. Mas não só a adoção, né? Também pode se dedicar a causas sociais e até mesmo a trabalhos da igreja que dignificam e tornam muito fértil essa vida de voluntariado. Cristiane e Silvestre iniciaram o processo de adoção e hoje são realizados como pais da Glória Maria de 2 aninhos. Comigo, foi tantas famílias querendo adotar e tantas crianças sem pais, órfãos de pais. Eu vi assim que era possível nascer amor dentro do meu coração por alguém que estava gerando fora, entendeu? Eu me sinto muito realizada como mãe. Ele, assim, em cada momento que ele expressa carinho, e eu acho que sou eu que estou ensinando isso para ele, então isso é muito gratificante para mim. Eu não acordei ainda, estou vivendo um sonho, eu acho. Eu não acordei. Deus é muito bom comigo. Deus sempre foi muito bom comigo. Deus sempre me abençoou bastante. Me deu muito mais que eu esperei um dia. A casa de Reginaldo e Fabiana não está mais vazia, e sim preenchida com 4 novos integrantes da família. Hoje eu estou realizado como pai. Se vier um filho biológico ainda, a gente está aberto, a gente não se fechou a vida, né? Mas se não vier também, minha realização está plena. Hoje, olhar assim, a nossa vida sem eles, a gente não consegue mais. Que linda esta experiência de confiar em Deus e entregar a Ele a maternidade e a paternidade que somos chamados a viver, não é mesmo? No último bloco do programa de hoje, a situação das adoções no Brasil durante a pandemia e a emocionante história do reencontro de irmãs biológicas separadas na infância. Eu volto já.
Você sabia que para cada criança apta para adoção, há pelo menos 5 pretendentes cadastrados? Mas o perfil idealizado por muitas famílias é bem diferente daqueles que estão à espera nos abrigos. E a idade das crianças ainda é uma barreira a ser superada. 45 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no país. Mais de 8 mil estão prontas para a adoção. O Brasil tem 42 mil interessados em adotar, mas o perfil dessas crianças nem sempre corresponde ao desejo dos futuros pais. Historicamente, meninas brancas menores de 5 anos sempre foram a preferência na fila de adoção. Mas a questão racial e de sexo aos poucos vem diminuindo. Mas a idade ainda é a principal barreira para que uma criança deixe um abrigo e encontre uma nova família. 70% das crianças aptas à adoção têm mais de 5 anos de idade. E o problema é que 78% dos adotantes só querem menores de 5 anos. Só 22% dos interessados aceitam quem tem mais idade. Acima dos 10 anos, elas são aceitas por menos de 1% das famílias. Para incentivar a adoção tardia, tribunais de justiça investem em campanhas que aproximem os futuros pais e filhos. A ideia é promover a adoção dessas crianças e desses adolescentes, porque normalmente a barreira etária ainda é a maior barreira que existe em termos de adoção no Brasil. Quem tem irmão também é rejeitado por 65% dos que adotam. E os irmãos representam 60% do total de crianças em casas de proteção. A campanha do Tribunal de Justiça de São Paulo deixa claro que a escolha da criança é uma decisão única e exclusiva dos pais. Mas desta vez, o foco é mostrar que o amor não tem idade. Sem dúvida nenhuma, o amor não tem idade. A gente tem inúmeros casos de adoções tardias extremamente bem-sucedidas, de pessoas que adotaram adolescentes com 12, 15 anos, muitas vezes mais de um adolescente, e estão absolutamente realizados com a forma como vêm exercendo seus papéis de pai e mãe. Isso é o mais importante. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que mais de 34 mil famílias estão na fila de espera para adotar uma criança. A dúvida de algumas delas é como estão os processos durante a pandemia de Covid-19. O último levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça aponta que há mais de 5 mil crianças à espera de adoção no Brasil. Com a pandemia, a preocupação era com os centros de acolhimento. Em boa parte das varas do Brasil, já foi possível antecipar essas decisões e antecipar a colocação das crianças nessas famílias que já estavam querendo adotá-las. Ou, eventualmente, colocação das crianças que moram nas casas de acolhimento com madrinhas e padrinhos. Com isso, a quantidade de crianças nas casas de acolhimento foi reduzida. São casas de moradias coletivas, então com risco de contágio disseminado muito grande. Essa é a importância de a gente reduzir a quantidade de crianças nas casas de acolhimento nesse período de quarentena. A maior parte do processo de adoção continua durante a pandemia. Apenas etapas que necessitam de aproximação presencial foram suspensas. Mais de 34 mil famílias estão na fila de espera para adotar. Entre estes milhares, o casal Sandra e Newton. Nesta semana, completaram 9 meses de espera. Depois que a habilitação sai, é que eu acho que é o grande entrave, porque a fila de adoção ela anda muito devagar, na minha opinião particular. Um processo de adoção no Brasil dura em média 4 anos. A demora se justifica pela delicadeza dos casos e pela exigência dos pretendentes à adoção, como afirma esta assistente social. É que ainda vê a adoção muito desse ponto de vista do filho ideal, esse filho que eu desejo. E esses pretendentes à adoção também precisam ter a oportunidade de falar o que pensam, de falar sobre isso e ter as falas acolhidas, refletidas, né, e amadurecidas para que possam também fazer a adoção dessas crianças reais, mas considerando aquilo que eles estão preparados para poder receber e cuidar. Virgínia esperou 6 anos pela chegada da Cecília e considera que a demora valeu a pena. Cada ano que eu esperei por ela, cada etapa do meu processo que eu achava que estava demorando, hoje eu digo, tudo isso foi necessário, precisava acontecer dessa maneira para que ela chegasse para a gente. Matheus ganhou nova família aos 4 anos de idade.
Foi acolhido com pré-diagnóstico de autismo, descartado anos mais tarde. E graças a Deus hoje ele é uma criança muito esperta, muito especial. Nós estamos muito felizes com a chegada dele, ficamos muito felizes, né, com a chegada dele, porque é uma criança encantadora. Atualmente, para se candidatar à adoção, é necessário ter mais de 18 anos e 16 anos a mais que a criança a ser adotada. O processo tem várias etapas que variam de acordo com o estado e as varas de infância. Os documentos solicitados também são distintos, variando de acordo com a unidade da federação. Todavia, para quem sonha com uma família, a demora, a burocracia e a pandemia são fatores superados frente à possibilidade de se construir uma história juntos. E agora a gente vai mostrar uma história no mínimo curiosa. Duas irmãs biológicas doadas para a adoção quando bebês conseguiram se conhecer depois de adultas, graças a uma feliz providência. Uma delas foi fazer um trabalho voluntário em um hospital e acabou cuidando sem saber do pai adotivo de sua irmã. O idoso percebeu a semelhança da enfermeira com sua filha adotiva e foi um encontro transformador. Sorriso largo, cabelos louros e rosto expressivo. A simpatia de Luciana contagia todos à sua volta. Uma vida de doação e amor ao próximo. Eu acho que vale muito a pena, sabe? A gente ter uma fé, a gente confiar naquilo e fazer mesmo bem, sem pensar em retribuição. Só plantar a semente do amor. E é isso que, com a minha história, eu quero plantar para os outros, sabe? Essa semente de amor. Entre ensinamentos e inspirações, ações e motivações, Luciana sempre teve fé e acreditava em um mundo mais humano. Eu acho que é o dar, né? A gente se doa, a gente faz com coração, faz com alegria e é retribuído de outras formas. Duas vidas que se encontraram, histórias que se completaram. A providência marcou o encontro de Luciana e Lucilene, irmãs doadas para adoção ainda quando bebês. Já faz 12 anos que esse vínculo familiar foi restabelecido. A frase "faz o bem e Deus irá prover" nunca fez tanto sentido na vida de Luciana quanto agora. Da convicção e da esperança nasceu a certeza do encontro. Seu José, pai adotivo de Lucilene, foi o anjo que iluminou o caminho das irmãs. Ao sofrer um acidente, foi levado ao hospital em que Luciana era voluntária como auxiliar de enfermagem. Ao ver a jovem de 23 anos na época, se sentiu instigado e curioso. Aí ele estava na maca assim, a gente ia colocar ele na cama, ele olhou assim para mim e virou assim: "Você parece muito com a minha filha." Fiquei muito feliz, falei: "Puxa, que beleza, né? Ser confundido com quem ama." Eu cheguei lá e tinha uma carta que ela tinha deixado. Aí na carta ela explicava que ela era minha irmã, que ela já tinha conversado com ele, que ele já tinha explicado toda a história para ela. Aí ela falou assim, aí acho que tipo, marcando e se conhecer, aí eu falei para ele que podia. A emoção tomou conta de toda a família. Logo ficaram confidentes. Irmãs e amigas para todos os momentos. Olhar para trás não faz parte da vida delas. Só pensam em agradecer a Deus por participarem da vida uma da outra. Eu sempre sentia vazio, sempre. Porque quando você descobre que você tem uma irmã e você não sabe quem é, fica aquele sentimento assim de... cadê sua irmã, né? E isso me atormentou por muito tempo. Ela é... eu não sei mais ver sem ela. Agradeço muito a Deus e por ter encontrado ela, dela ter feito parte de todo esse momento da minha vida, né? Te amo. A escassez de informações sobre o assunto e a falta de conhecimento do que a Igreja Católica orienta a esse respeito pode suprimir nos casais que não conseguem ter filhos biológicos valores enraizados, até então intocados, como a fé, por exemplo. Se essa também é a sua experiência de vida, busque conhecer ainda mais a sua realidade, busque conhecimento, informação e, sobretudo, firme-se na fé para viver o amor humano no plano divino. O repórter Canção Nova fica por aqui. Semana que vem tem mais.
Até lá!